Henrique! Olha onde eu estou novamente. Muito bem, hoje vou falar com outro cara da hora. Henrique, fala aqui. Henrique Rainha. Modele, porque você é um modelador. Eu sou um modelador. Olha, que rico, fino, entendeu? Modelador. E... modelador. Mano, vamos descobrir o que você faz? Vamos sim. Cara. Vamos embarcar nesse mundo da escultura tradicional. Uhul! Agora é o seguinte, Henrique vai modelar para a gente. Você acredita nisso? Vai, modelo! Não, ele vai falar como é que primeiros processos, como que ele faz o negócio tudo. Vamos lá. O que você vai fazer agora, Henrique? Então, ó, pra gente fazer uma escultura, Sim. tipo, qualquer uma dessas aqui e tal, Tá. a gente precisa fazer uma armação por baixo. E tem que dar uma sustentação pra massa, Sim. senão ela vai cair. Tá. Aqui a gente vai fazer uma cabeça. Então um ferrinho tipo esse aqui já vai ser suficiente pra gente fixar numa base de madeira, tipo essa daqui. E aí aqui a gente vai fixar no meio e começar a escultura aqui ao redor. Se fosse, por exemplo, uma figura tipo essa, de corpo inteiro, teria que ter um aramezinho pra cada perna, um aramezinho pro braço, como se fosse um esqueleto por baixo, que aí vai dando a sustentação pra peça. Isso aqui é arame de alumínio, ó, ele é flexível, você consegue ajustar assim na pose e tal. Ele é grossinho assim, mas dá pra dobrar fácil. E eu faço pilates. Ah, entendi. Mais Explicou fácil. tudo. Você explicou tudo. O que é mais chato de fazer, cara, nesse processo todo? Mas já tinha essa parte meio burocrática assim da escultura, né? Porque se for pensar no 3D, ou mesmo desenho, é só você pegar o papel, começar a desenhar. Sim. 3D é só você abrir o programa. Aqui você tem que fazer um planejamento da peça. Tudo bem que aqui é mais simples, porque é só uma cabeça, mas se for fazer tipo corpo... É, mas é que não dá pra fazer de qualquer jeito, então, né? Você tem que planejar você tem que mesmo. planejar antes de realmente começar a escultura. É meio que um ritual pra você começar a fazer a escultura. Entendi. Já que é um ritual, incorporar uma cabeça aí. Ai, meu Deus do céu! E aí você vai enfiando as massas aí. Só pra dar uma sustentada aqui. E aí agora começa a pensar nos volumes maiores, né? Como é meio que um cartãozinho mais estilizado, eu vou pensar mais em shape. Então eu já vou colocando, ó, tipo aqui vai ter a barba, eu já vou colocando esse volume bem grandão aqui e depois vou pensando na forma. É um desenho, né? Tipo uns bolsos. Ele tá fazendo aquele velho ali, ó. Esse aqui, ó. Esse velho aqui, ele tá fazendo ali. Ó, começa a ir marcando de uma forma bem genérica, né? Essas partes que são mais importantes, tipo orelha, nariz, pra ir tendo uma noção da proporção, né? Mesmo que eu ainda não tenha definido nada, eu já começo a encaixar as coisas no lugar. Difícil achar a proporção de um desenho 2D? É bem difícil. Nem ali eu tô partindo de uma imagem só. Também tô um pouco mais livre aqui. Mas Você tem que deduzir muito, você né? tem que meio que imaginar os outros ângulos quando você tem só uma imagem. Se você tiver tipo um model sheet mesmo, mas Um nesse quê? caso aqui é um model sheet, que é quando você tem Ah, é que você termos técnicos. tem uns rebuscados, entendeu? É uma coisa muito profissional. Mas é quando você tem personagem com a vista de frente, de perfil, 3/4, né? Mas aqui, bom, tem ali um 3/4, né? Do desenho do sal. E aí eu vou meio que imaginando, né? Pra você resolver isso de uma forma bacana, é interessante você já ter feito várias peças, pra você ter meio que um repertório e entender como resolver da melhor forma cada uma das partes. Eu sei que o nariz dele, vendo ali desse ângulo, tem um volume que é um pouco mais larguinho. E aqui a melhor forma de resolver esse tipo de nariz é com uma curva no perfil, curvando ele e trazendo esse volume mais concentrado na ponta. Que vira batatinha, né? Vira na ponta. batatinha, Ah. né? Mesma coisa a barba, né? A barba ela
tem um certo volume aqui de largura, né? Então eu já vou colocando aqui, puxando esse volume. Mas se eu não coloco esse volume projetando aqui, quando a gente olha de perfil, ela não funciona tão bem quando você olha de outros ângulos, né? Então, como eu sei que a barba é uma coisa que é volumosa, tem bastante volume, eu já vou projetando ela para ela funcionar também quando a gente olha de perfil. Mas quanto tempo você faz isso mesmo? Vai fazer uns 8 anos. 8? É, eu faço todo dia, me dedico. O tato fica mais sensível? De certa forma fica. Muita coisa você vai pegando essa sensibilidade com o próprio tato, assim, por exemplo, a profundidade. Tem alguns pontos que você não consegue só com os olhos ver a profundidade. Se eu pegar ele de frente aqui, eu vejo as orelhas, elas aparentemente estão do mesmo tamanho, então ok. Mas quando eu pego aqui com as mãos e com o tato, eu sinto a profundidade delas. Eu sinto se ela tá pra frente, se ela tá pra trás. E isso são coisas que vão aguçando conforme você vai fazendo bastante. Entendi. Você vê com a mão também? Também. Tô discutindo com a mão. Não, eu fiquei, mano, eu desenho, mas eu faço desenho, mas eu vejo com a mão, tudo, qualquer coisa. Então, eu não sei você, mas eu tenho aquele esquema de, lógico, de ver com a mão de fato, mas tipo, de curtir uma curva, de sabe que você tá, não, deixa eu botar a mão aqui pra ver, olha, sabe, de sentir mesmo. É muito louco, você tem isso? Acho que eu tenho um pouco, acho que sim. Quando você descobriu que você desenha com a mão? Eu desenho com a mão? No 3D. Na verdade foi assim, eu gostava bastante de desenhar, aquela história de sempre, assim, desde criança, eu gosto de desenhar, não sei o quê, e aí continuei fazendo, nunca parei, né? Aí eu fui fazer cursos, comecei a fazer curso de desenho e tal, fui desenvolvendo, e aí eu acabei descobrindo a escultura, fazendo esses cursos de desenho, nesse meio do caminho aí eu decidi fazer escultura pra ajudar no desenho, que todo mundo falava, se você fizer escultura vai ajudar no desenho, não sei o quê, né? Aí eu queria trabalhar com personagem, eu falei, vou fazer escultura então. Aí fui fazer curso de escultura na ICS, inclusive era a escola que eu dava aula antes. Nessa época aí que eu realmente fui fazer o curso, que eu descobri que o meu negócio era escultura mesmo. Henrique, discorra a sua criatividade toda. Então, seguinte, como que começa do zero, né? Do zero? Do zero. Então, normalmente quando é um personagem de criação, que é o caso desse aqui que eu vou falar, eu costumo partir de várias referências. Então, no caso aqui, eu peguei uma história de um amigo meu. Ele escreveu a história e tal. Peguei essa narrativa, peguei um dos personagens da história, a princípio, e fui coletando várias referências que me remetessem à ideia da personagem. Então, já fui pegando fotos desse biotipo dele, que é meio flácido, assim, meio marcadão. Então, vou buscando foto, vou buscando referências de filmes que eu gosto também, que tem algum design parecido com ele, e vou coletando essas ideias. Tá. Uma vez que eu tenho algumas referências, eu começo a fazer alguns esboços da ideia inicial. Normalmente eu começo por isso aqui, tá vendo? Então eu faço alguns shapes, super simplificados, testes, assim, super né? rabiscão, pra alguns testes, você vai continuar. Pra ver como vai ser esse design inicial dele, né? Aqui eu fui meio que partindo dessa forma mais triangular e tal, então fui aqui explorando, até que eu cheguei mais ou menos nesse último aqui, que é o que tá mais próximo da ideia. Aí vou fazendo anotações, vou vendo o que ficou legal em um, coloco no outro, vou explorando as ideias. Aqui é mais aberto mesmo, não tem muita pretensão. Depois disso, eu penso na cabeça do personagem, porque, na minha opinião, o rosto é que vai estar boa parte da expressão. Então eu já começo a desenvolver um rosto que tem a ver com aquele shape de corpo que eu fiz. Que tenha um design parecido, tem alguma coisa que vai trazer essa personalidade do bicho lá. Né? Aí aqui também fiz vários desenhinhos, né? Fui fazer umas anotações aí a respeito dele. E no final o que ficou mais próximo foi esse aqui também, né? Esse último aí.
Então como a ideia dele é ser tipo um ciclope, assim, eu tive essa ideia de fazer os outros olhos dele como se eles estivessem mal formados, assim, meio deformados. Então ele não enxerga com esses olhos, eles são falsos, e o olho verdadeiro dele tá na testa. E aí acho que a parte mais difícil é essa, de colocar no papel e executar a ideia que tá na cabeça. É sempre muito difícil, né? E dificilmente vai ficar igual tá na sua cabeça, mas tipo, chega próximo, assim, depois que você faz várias vezes. Aí depois eu começo a explorar, a partir daqueles shapes e daquele tipo de rosto, algumas possibilidades do corpo dele. Como eu vou distribuir a anatomia naquele shape, aí começa a entrar um pouco mais dessa coerência que é necessária para a escultura. Que ele precisa ter uma anatomia, ele precisa funcionar. Se ele tivesse num filme, ele teria que conseguir se movimentar e tal, ele tem que ter essa funcionalidade. Então é nessa etapa que eu começo a pensar nisso. Primeira etapa mais aberta, vou tendo as ideias, mais livre mesmo, e aqui eu começo a encaixar ele pro mundo real, trazendo ele pro mundo real, né? Até que eu cheguei mais ou menos nesse aqui. Aí eu fiz um estudo também da cabeça dele, em carvão, né? É mais um estudo de luz. Esse aqui, assim, as ideias já estavam definidas, eu já tinha mais ou menos na cabeça. Esse aqui eu fiz mais um estudo de como eu resolveria a luz dentro dos volumes que ele vai ter e tal. Que isso aqui ajuda muito na escultura depois. Tipo, você ter uma noção assim, da luz também, do valor. É uma coisa que dá pra aplicar na escultura também, né? Apesar dela ser tridimensional, você consegue às vezes forçar um pouquinho uma cavidade pra ter uma sombra mais profunda e um valor, né? Um tom mais escuro. E isso vai dando cada vez mais peso e mais vida pro personagem, né? Aí depois, não tá aqui, mas eu fiz um busto dele na escultura também. E aqui tem uma maquetezinha de como ele iria ficar no final. Você vai fazendo até você achar o que... Vou fazendo até chegar no que eu tô... com a ideia que eu tô na cabeça, né? Esse aqui, até eu chegar aqui, eu fiquei um tempão mexendo na massa. Esse aqui já tá na resina. É uma forma de silicone que possibilita eu ter a peça assim, em resina, resistente, que eu possa pegar, fazer uma pintura depois, né? Como a massa que eu uso não seca, eu faço esse processo aqui. Então primeiro você modela que nem você fez lá. Modelo lá na massa. Depois você coloca no... Eu faço uma forma dessa daqui, de silicone. Sim. Né? Tem uma capa de gesso aqui. Essa forma aqui é desse personagem aqui. Tá, isso aqui vai virar com resina ali. Aí eu vou fechar aqui, depois que eu terminei e tal. Aí eu vou colocar a resina aqui e tiro uma cópia, que seria essa peça aqui. Sim. Poderia tirar mais, é que a ideia desse aqui é que sejam peças únicas mesmo. E esse desenho aqui? Ah, sim, então. Essa você fez antes de modelar? Então, essa pintura foi depois, né? Você já estava pensando em cores, aqui eu já comecei a pensar nas cores e na paleta que eu vou usar pra peça, né? Pra então pintar eu final. Eu queria uma coisa assim, que misturasse um pouco do tom de pele que essa criatura teria, mas eu não queria uma pintura muito literal, assim, hiperrealista. Até porque não combina muito com a proposta dessa peça. Então eu queria uma coisa que simulasse até uma pátina de bronze, alguma coisa parecida, com cores mais simples assim, mas uma paleta que remetesse à cor original do personagem, entendeu? Aí aqui são alguns estudos que eu fiz no óleo antes de pintar ele. Que da hora, cara! Porra, parabéns, hein? Como que você chegou nesse coisão aqui, ó? Então, é esse coisão. Nossa, cara, ele é muito final, né? lindo. Ele é muito lindo. Eu estou apaixonada. Ele é muito lindo. Aí depois de todos esses estudos, aí eu parti pra peça final. E aí você fez o mesmo esquema mas desse tamanho. Isso, só que grandão. Aí com um esqueleto Esse por baixo. processo todo que você fez de modelar, de fazer o molde, de não sei o que, fiz nesse tamanho. Gente, quantos quilos de massa? Muitas massas. Acho que foi uns 30 quilos de argila. Mas essa não foi a final. Você não fez ele só e acabou? Essa daqui ou você fez algumas vezes? Essa daqui tá na resina já, né? Eu fiz todo esse processo, tirei na resina. A ideia agora é pintar ela. É fazer essa pintura parecida com essa daqui. Mas refez quantas vezes essa peça aqui na massa? Desse tamanho aqui? Você já fez, já moldou ele, já foi direto? Eu tive que fazer ele mais de uma vez porque eu derrubei ele. É sempre assim, logo de cara? Você consegue? Quando você acerta a estrutura? Ah, sim. Já é muito de cara? Por isso que eu faço esses estudos menores, assim, né? Então, como eu já vou formulando na minha cabeça como vai ser a cabeça dele, como vai ser o corpo, eu já faço um pouco menor. Quando eu vou fazendo grande, as minhas preocupações são mais técnicas do que conceituais. É claro que na peça final eu acabei mudando a pose, mudando algumas coisas, mas ele já foi um pouco mais direto, né? Então, a primeira cavidade, um pouquinho acima da linha do meio, né? Esse daqui é o ponto principal, puxar para a lateral. É importante que a cavidade funcione também quando a gente olha de perfil. Puxa para o lado, vê se funciona de frente.
e olha de perfil para ver se formou esse C aqui na lateral. É isso que vai fazer depois a gente conseguir também ver o olho quando for fazer de perfil, quando a gente colocar o olho. Se a gente faz a cavidade só no plano frontal, aí olha de lado, o olho fica fundo, né? Ele não aparece. Quero fazer ela meio que assim, chegando, não no braço. Ah, tipo, ela tá voando Tipo, pousando pra pousar. pra O ideal depois vai ser fazer algum esquema em acrílico, né? Que o pessoal usa pra sustentação, assim, de coisa que tá voando. E tem que acertar bem o gesto da unha dela. Sim. Pra dar aquela sensação de chegando. O que estamos fazendo aqui? O Márcio tá fazendo um molde, agora ele tá isolando com a vaselina, ele já fez 2 partes, né? E agora ele tá isolando aqui com a vaselina pra fazer a última parte. Ele vai fazer um boneco articulado, então ele tá fazendo todas as partes separadas. Vai ter um trabalho. Um trabalhinho mais ou menos. Ali é o torso do boneco, né? Sim. Ó. Tá vendo? Um pedacinho lá, parte das costas. Aí ele vai tirar em resina, depois vai lixar, dar um acabamento. Aí depois tem todo o resto. Os braços, tem muita coisa ainda. Todo o resto. Ó, os pezinhos estão aqui, que ele já tá mexendo. Que boneco articulado tem que fazer, por, partes pra ter os encaixes. Né? O que ele tá fazendo? Ele tá colocando o catalisador pro silicone curando e virar uma borracha. Tá. Quer contar alto? A gente ajuda. Desculpa. Coitado, só porque ele já perdeu. Vamos ver. Vamos ver? Bens a Deus, hein? Desenvolvemos a paciência também. Isso. Eu já tô gravando! Moleque! Henrique! Vamos lá. Henrique! Fala aí, como é que você começou? Então, ó, Vai. eu comecei assim, sempre gostei de desenho e tal. E eu decidi que eu Você queria... desenhava então antes já? Desenhava. Tava no esquema. Desenhava assim, né? Tava Tá. estudando desenho. De repente eu caí na escultura Tá. pra ajudar no desenho. Tá. Todo mundo falava que se eu fizesse escultura ia ajudar nos desenhos e tal. E aí eu comecei a estudar escultura. Eu fui fazer um curso na ICS e lá eu fiquei. Eu comecei a fazer escultura, fui ficando lá, comecei a desenhar menos e ficar mais na escultura. Então até hoje eu desenho, mas é mais um complemento da escultura. A partir dali eu comecei a levar a escultura realmente como profissão e levar mais a sério, estudar todo dia. Um certo tempo o pessoal lá dessa escola que eu comecei me chamou pra dar aula. Eu comecei a dar aula Isso que eu ia lá. perguntar. Como é que você começou a dar aula? Foi lá na ICS. Lá dentro Isso, mesmo. eu comecei como assistente do Fernando, que era o professor na época. Sim. E assim, foi uma coisa muito louca e muito rápida. De repente eles me chamaram pra dar aula. Absurdo. Você Foi. era um aluno muito exemplar. Nossa. Mesmo? Fiquei nervoso, falei, meu, o que eu vou falar pro povo? Mas aí você teve alguma preparação então, pra aí que ser tá. professor? Porque Aí você, que tal? até então você tava... De repente eu tinha que dar aula. Tá. Tipo, os caras me chamaram, eu topei, então Tá. vamos. Foi muito bom isso, porque foi ali que eu realmente comecei a estudar de verdade. Eu sinto que até então eu fazia peças legais, mas eu me segurava muito assim na minha percepção, num jeito de fazer. E pra dar aula eu tinha que explicar isso. Então eu comecei a teorizar e trazer essa teoria. Então você estudou Pra mim. teoria. Então, eu comecei a estudar. Aí fui pegar a teoria de... Assim, escultura mesmo é muito escasso. Tem pouquíssimos livros, assim, né? E aí eu comecei a buscar no desenho. Tanto que eu faço curso de desenho até hoje, lá com o Takiguchi e tal. E buscar todo esse conteúdo e trazer pra conseguir explicar pra galera o que eu tava fazendo. E foi a partir daí, e até hoje, né, nas aulas, eu vou sempre estudando e tentando trazer esse conteúdo. Tá. E é uma coisa que me ajuda muito, porque eu tendo consciência do conteúdo, eu consigo pensar em coisas pra melhorar meu próprio trabalho. Lógico. E trazendo coisas novas pros alunos também. Né? E você acha que quem não desenha consegue ser um cara foda? Não?
Consegue, modelagem? consegue. Tem gente que, por exemplo, tem escultores muito bons que não desenham. Mas assim, não dá pra negar que o desenho ajuda muito na escultura. Porque um complementa muito o outro. Imagina se eu tivesse que fazer aquilo ali tudo direto na massa. Eu ia levar muito mais tempo. Então, às vezes, num sketch ali, o que eu resolvo, depois pra escultura é uma coisa a menos pra resolver. Sim, porque você já tem uma linha de raciocínio Total, e tal. entendeu? Sim. E assim, se a gente for analisar, o conceito é muito parecido. Então eu trago muita coisa do desenho. Você só desenha com a mão, né? Você, tipo, tá desenhando. ao invés de você desenhar com lápis por e a aí. mão também. Você tá meio que desenhando. Você tá meio que desenhando com a mão e em todos os ângulos. Mas é desenho em tipo, todos os ângulos. trabalha 3D, né? Que é o negativo e o positivo real. Não, mas a percepção do desenho, a construção tal, é muito parecido. Que louco. Então ajuda Da hora. muito. Quem já Vou começar desenha. a fazer umas aulas com você, Vem, entendeu? Você vai esculpir na pele das pessoas. Nossa. Fazer uma escultura assim, né? Imagina que loucura. Me fala uma coisa, qual que é a sua formação? Então, minha formação é basicamente essa que eu contei, assim. Eu fiz esse... Mas você não fez Eu iniciei a faculdade, comecei uma faculdade de animação, só que assim, É chato, não é? muito chato. Yes! Não Mas tinha, vamos pro meu time! então. É muito E meu, era um conteúdo. Eu também queria eu fazer acho que eu animação. nunca ia usar. Nunca. Sabe? Era uma coisa assim, e os professores, a maioria deles, alguns eu gostava muito, mas eles não eram da área. Sim. Tipo, eles pegaram vários professores, montaram um curso lá e tá aí, entendeu? E a parte mais técnica, que era o que eu queria, que era tipo fazer a prática, não tinha muito na faculdade. Então eu fiquei uns 2 meses e tal, e falei, meu, eu vou fazer curso então. Foi aí que eu fui fazer curso de escultura, fazer os cursos de desenho. Então minha formação é basicamente em cursos e o que eu estudo até hoje, assim. E tá belíssimo, livros, ninguém precisa. Ainda bem que você parou essa faculdade no meio do caminho, sabe que cara. eu penso muito nisso. Eu Eu fico pensando juro. o que eu estaria fazendo hoje se eu tivesse continuado. Assim. Então, porque Porque- aí você podia ter se perdido no meio do caminho, não Muito achado provavelmente. a modelagem, caralho. E aí, meu, ali no curso é uma coisa muito mais focada, muito mais específica. Eu também me dediquei bastante, estudava em casa. Porque, meu, Que é você muito vai mais aprender importante, fazendo. né? Muita coisa você vai aprender fazendo. Você, é na prática. Posso explicar várias coisas, mas tem coisas que você só vai aprender vivenciando aquilo. Cabeçada. E você já chegou a fazer ou fez de fato, sei lá, algum tipo de trabalho comercial de escultura? Ah, sim, já fiz bastante. Bastante? É. Hoje em dia eu tô tentando pegar cada tem- vez menos pra fazer coisas mais autorais. Tá. Que eu gosto mais. Mas sei você lá. tem esse material? Tem um bem legal que é são personagens do Sandro Cleuso, que ele fez a HQ de uns personagens dele. Sandro Cleuso é um animador muito foda, depois procurem. Tá. Eu fiz os personagens dele, ele me encomendou os personagens do quadrinho dele na vida real, Nossa, assim, né? que no 3D. animal. Aí eu mando as fotos então. Por favor, quero ver. Você me falou que você modela de tudo. Personagem, monstro, zumbi, qualquer coisa. Você faz qualquer coisa. Qualquer negócio. Qualquer negócio. Isso. O que você curte mais? Então, ultimamente eu tenho feito bastante cartoon, que eu gosto bastante. Sim. Um personagem mais estilizadinho. Sim. Mas o que eu mais curto fazer, assim, que mais dá tesão é realismo mesmo. É mesmo? Figura humana. Nossa, eu achei que fosse o Porque- contrário. Não é. É que assim, Juro. personagem é legal porque você viaja, você consegue, tipo, abstrair bastante, fazer as coisas que você quer. Não tem muito um limite, assim. Mas a figura humana é legal pelo desafio que ela impõe, assim. Porque é muito difícil você conseguir passar uma ideia ou tornar uma coisa expressiva quando ela já existe na realidade, assim. E você tem que trazer aquilo pra sua mídia e tentar dar uma expressão diferente, não fazer aquela coisa engessadinha, sabe? De fazer exatamente igual. Só que dentro do limite desse realismo, assim, é uma coisa que pra mim ainda é bem complexa e envolve muito estudo, assim. Então eu tenho estudado bastante os mestres, essas coisas mais clássicas, e tá sendo um desafio muito louco, é o que eu tô curtindo mais fazer. E Da querendo hora. ou não, eu acabo trazendo isso pros personagens depois. Esse estudo que eu faço, assim, né? Lógico que figura humana é mais difícil, mas depois eu acabo aplicando nos personagens. Sim. E qual que é a sua dificuldade? Bom, eu acho que assim, aqui no Brasil ainda o mercado é meio pequeno, então tem essa dificuldade, tipo, você tem que se destacar muito pra conseguir viver disso, assim. É uma coisa que você tem que colocar total empenho, que não... E você tem que ir encontrando ali, você tem que meio que criando o seu mercado, assim. Você tem que acreditar muito no que você faz e uma hora alguma coisa vai acontecer. Não é uma coisa que você tem muita garantia, sabe? Não é uma coisa tipo, você vai estudar e aí de repente você vai trabalhar em tal coisa. Não tem muito disso, assim, porque não tem um mercado muito estabelecido. Porque mercado também tem, tipo assim, eles querem as pessoas boas, mas Sim. às vezes você nunca consegue, mesmo sendo fudido, você não consegue chegar nos caras pra fazer alguma coisa, assim. Tem porque isso tem também. muito
muitas coisas, né? Não, tem vários segmentos, né? É por isso que eu acho que é legal, de repente, você começar mais desencanado, pensando em estudo mesmo. Sim. Transformar seu trabalho numa coisa legal, Lógico, numa linha sempre. que você gosta. Sim. Você, tipo, chegou numa coisa, assim, que você realmente se dedica e que seu trampo tá legal, os trabalhos vão aparecer. Mas não é uma coisa assim, não vou falar que é fácil, tipo, é uma coisa meio específica, assim, né? Mas o que você fizer, se você, tipo, investir tempo e se dedicar de verdade, as coisas vão acontecendo, vão rolando. Boa. É muito caro começar a fazer, tipo, pra começar a modelar materiais Então, em geral. Os materiais em geral, assim, dá pra você começar com massas que não são tão caras e, aliás, elas até são mais recomendadas pra quem tá começando. Tipo, plastilina, né? São massas à base de óleo que você pode reutilizar. Então, sei lá, você vai pagar uns R$50 aí no quilo da plastilina, mas é um quilo que você pode, tipo, fazer um estudo, desmanchar, fazer outro e tal. Ah, entendi. E, meu, conteúdo tem muito aí na internet. Eu sempre recomendo livro também, né? Que tem muita coisa que tem em livro que não tem na internet, né? Então é legal dar uma procurada. E eu não acho que é um investimento tão grande. Eu acho que precisa, assim, tem que ter um espaço, porque a escultura é grande, faz sujeira, né? Tem toda aquela coisa. Mas também recomendo fazer um curso, porque às vezes num curso você vai aprender coisas em uma hora que você aprenderia em um mês fazendo, sabe? Mas dá pra tentar em casa sozinho e treinando sem problema nenhum. E, assim, eu não considero que seja uma coisa muito cara, né? Sim. Pra você ter peças finais depois, aí já é um pouquinho mais complicado. Você tem que fazer essa coisa do molde, de resina. São materiais mais caros, né? Depois tem a parte da pintura, se for o caso da peça. Mas isso é uma coisa que você vai fazer lá na frente, quando seu trabalho estiver legal já, que você vai realmente querer ter uma peça final, aí você já vai ter que investir um pouquinho mais. Né? Essa é agora. Essa é a última. Meu Deus do céu. Projetos futuros. Como vai ser isso? O que será de Henrique? O que será de Henrique Rainha? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas... Então, meus projetos agora, né? Continuar com as aulas aqui, Sim. nessa parceria aí com o Sal. A gente ampliar as turmas, ampliar os espaços, tá sempre melhorando. Eu gosto muito de dar aula, então é uma coisa que eu vou Vamos sempre continuar manter. com essa fita. E a minha ideia é isso, é criar uma linha, assim, é desenvolver uma coisa mais autoral, ter um segmento, assim, fazer essas coisas que eu gosto mais e que vão me possibilitar estudar mais também. E quando eu tiver esse material, fazer uma exposição, alguma coisa nesse sentido. Por favor, quero ver. Quem quer aula com você faz o quê? Quem quer aula comigo, dá uma olhada lá no meu site, henriquerainha.com.br. Tá. Lá tem todas as informações dos cursos que eu dou, a duração, os horários, os dias. Me chama lá no Instagram também, henrique.rainha. É só me chamar lá. Vou colocar tudo aqui na descrição, o negócio tudo aqui. Obrigada, Henrique Rainha. Save the Queen. Então é isso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, vai lá mandar amor pro Henrique, porque ele é um artista e um cara fudido. Venha fazer aula com ele, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Dá aquele joinha pra gente. Eles estão falando alto demais. Mas ativa aquele sininho, se inscreve no meu canal, deixa um comentário aqui embaixo. E por favor, me siga nas redes sociais e também compartilhe esse vídeo pra todo mundo saber qual é o talento deste cara fodinho. Ok? Obrigada, até mais.